Olá pessoal, tudo bem? Aço e Asus, duas notícias do mundo da cibersegurança neste programa aqui, do CT Cybersecurity todos os sábados aqui no canal do CT Hub do YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o pessoal do CT Hub produz. Essa semana apareceram duas notícias bem interessantes aqui no mundo da cibersegurança, são notícias curtinhas, aí eu aproveitei para colocar ambas no mesmo programa. Então, uma tem a ver com aço, com siderurgia, e a outra tem a ver com Asus, o grande fabricante aí taiwanês de placas de computadores, né, placas mães. Então, vou mostrar para vocês aí, como sempre, o conteúdo fica compartilhado, o link, para vocês verem com detalhe, quem gosta de aprofundar, né, no tema. Então, o pessoal da produção coloca aí no link do YouTube. Bom, tá aqui a primeira notícia, então, da Blip Computer, né? É um blog de notícias da área de TI. Sempre compartilho aqui algumas notícias interessantes que eu vejo no site deles. E aí eles estão mencionando nessa notícia que o gigante de siderurgia americano, a Nucor Corporation, ela teve parada de produção, ela precisou interromper suas operações depois de um cyberattack, um ataque de cibernético, um ataque virtual. Então, até por questões é, táticas, né? A empresa ainda não colocou os detalhes do problema, mas já está divulgado porque é uma empresa de capital aberto, né? Na verdade, é a maior siderúrgica dos Estados Unidos, então é gigante a operação dela. Por aí dá para ter uma noção da encrenca que foi esse ataque. Está sendo, na verdade, ainda está em progresso, né? Então, ela tem uma obrigatoriedade junto à Comissão de Valores dos Estados Unidos de publicar quando ela sofre esse tipo de problema, vazamento de dados, problema de cibersegurança, interrupção de operações, eles têm que divulgar, tem uma obrigatoriedade com os acionistas de fazer esse tipo de divulgação. Mas eles ainda não deram muitos detalhes do que foi, o que está sendo esse ataque. O que se sabe é que eles pararam em várias localidades, em várias unidades deles, fabris, pararam a produção de aço, tiveram que interromper as operações, então é algo muito sério. É um dos piores problemas que pode ter dentro de uma empresa relacionado com cibersegurança, né? É, e em alguns locais eles já recuperaram as operações, tá? Então, o que está divulgando aqui no artigo é isso, que tem um incidente de cibersegurança na Nucor Corporation, sistemas deles. Eles são os maiores produtores de aço, como eu falei, e eles tiveram que desligar partes da rede deles, inclusive parando a produção. Então, eles implementaram também segurança, com medidas de contenção. Então, estão segregando redes aí, parando operações, deixando determinadas questões offline. Ainda não está claro, ainda não está divulgado qual que é o impacto completo nas operações, né, da Nucor, inclusive um impacto financeiro de ter que parar essa produção, mas com certeza já dá para perceber que não é coisa pequena, né? O artigo complementa que é o maior produtor de aço dos Estados Unidos e o maior reciclador de aço, né, de aparas de aço na América do Norte. Então eles produzem muito aço reforçado, né, aquelas barras de construção civil, que são usadas extensivamente em construções, em pontes, em estradas e em infraestrutura de um modo geral. Então é realmente uma empresa gigante que está tendo, que ficou aí de joelhos durante esses dias por conta desse ataque, né? Mais de 32 mil pessoas são empregadas nos Estados Unidos, México e Canadá, e tem um faturamento aí de 7,8 bilhões de dólares que foram relatados no primeiro quarto do ano, então, nesse primeiro trimestre. Então, vejam o tamanho que é essa empresa aí. Então, é uma empresa gigante, uma empresa de muito calibre e que teve as suas operações muito afetadas por estão tendo, né, as operações afetadas por um incidente de cibersegurança. Com certeza, esse tipo de ataque vai depois ser mais detalhado. Então, isso aconteceu já outras vezes no passado, várias notícias que eu falei aqui no programa, teve essa mecânica, nessa dinâmica. Então, primeiro, eles são obrigados a relatar que estão sofrendo essa interrupção de operações, eles têm que preencher um formulário padronizado, né, da Comissão de Valores Imobiliários, né, o SEC dos Estados Unidos, e eles já falaram que foi um incidente que envolveu é, acesso não autorizado de terceiros a certos sistemas de informação da empresa, usados pela empresa. Então, muito comum aquele tipo de ataque em que tem um primeiro e-mail, um phishing,
uma rede de TI é comprometida e isso acaba afetando depois as operações, a rede operacional, quando não tem uma segregação muito sólida, muito robusta entre essas duas redes. A gente já viu aqui setores de infraestrutura, como distribuição de gás nos Estados Unidos, né, a Colonial Pipeline, teve um problema muito grande, usinas de energia também tiveram problemas na sua produção, nas suas operações, por um problema na TI, um problema de cibersegurança. Então, por enquanto eles estão dando informações mais genéricas, a gente está fazendo todos a ação, envolvendo os nossos times de cibersegurança, nossos parceiros, etc., para resolver o problema, mas o fato é que em vários locais a produção teve que ser interrompida, então isso é muito crítico e eles estão no processo agora de gradualmente reiniciar essas operações, né? Então, assim que aparecer novas informações sobre esse caso, com certeza vão ser divulgadas e eventualmente eu trago aqui em um outro programa, né? E aí o outro caso, então esse foi o aço e agora a gente vai para a ASUS. Então a ASUS, que é uma grande fabricante de placas-mães, inclusive muito utilizadas aqui no Brasil, né? Tem um custo-benefício muito interessante. A ASUS foi envolvida agora também, muito recentemente, nessa questão aqui. Foi identificado uma falha de segurança em um driver que vem pré-instalado para as placas-mães da ASUS. Então, esse fabricante de Taiwan, que é gigante, ele teve. Um pesquisador de cibersegurança percebeu que um driver que ele utiliza para fazer a atualização dos drivers dos vários componentes que tem na placa-mãe, ele tinha uma falha de segurança que permitia execução de código remoto arbitrário, ou seja, o pior tipo de risco que pode ter nesse tipo de software, né, nesse tipo de driver. Então, esse pesquisador ele mantém um certo anonimato, utilizando somente um, um apelido, né, Mr. Bra, e aí ele identificou duas vulnerabilidades, essas vulnerabilidades receberam um código de vulnerabilidade padrão, então essas duas CVEs aqui, os dois com score bem alto, então a nota de risco bem alta, porque é execução de código remoto, né? E o driver chama Driver Hub, então é um driver que vem pré-instalado nas placas mãe da ASUS, e a função desse driver é validar, é consultar os servidores do fabricante para ver se tem alguma novidade, algum driver desatualizado e programar essa atualização. Então percebam, é um driver que tem uma função importante para a cibersegurança, que é manter os drivers do sistema operacional atualizados. Só que esse próprio driver tinha uma vulnerabilidade que poderia ser utilizada por agentes mal intencionados e provavelmente será, se não for resolvida, né, se não forem tomadas as devidas providências, né. Então, esse Driver Hub, ele é um atualizador de drivers que ele roda em background, ele não tem tela, ele não tem visuais, né, e aí normalmente ele abre uma porta, ele recebe conexão e aceita conexões do Driver Hub ASUS.com, então é um site da ASUS. Tem uma porta específica localmente, que é a porta 53.000 TCP, que fica liberada para conexão. Qual que é o grande problema? Por uma falha no código, ele aceita a conexão não só do driverhubasus.com, como o driverhubasus.com, qualquer coisa no final. Então, esse Mr. Bryce, pesquisador, ele fez uma prova de conceito, que ele colocando um site falso dentro do site dele, então ele fez driverhubasus.com, .mrbra.com, então ele conseguiu fazer com que esse driver se conectasse num lugar indevidamente. E aí ele conseguiu introduzir código para ser executado, que não era para ser executado, é um código malicioso. Lógico, como ele é um pesquisador de cibersegurança, ele só demonstrou o potencial de provas de conceito, né, desse problema aqui, dessa falha de segurança. Então é muito importante, ele aqui dá os detalhes, né, do conjunto de executáveis de programas que geram essa vulnerabilidade, e aí ele mostrou, poderia ser utilizado para executar qualquer coisa, então poderia ser utilizado para executar qualquer código dentro de uma máquina que viesse com esse driver pré-instalado nessa placa-mãe. Então é um risco bastante crítico, né? E ele, como pesquisador, hacker ético, ele divulgou para o fabricante no dia 7 de abril, quer dizer, detectou a falha, desculpa, no dia 7 de abril, reportou para o fabricante no dia 8 de abril, e aí, um mês depois, o que é relativamente rápido, né, no mundo de cibersegurança, a gente já conversou sobre isso aqui, a ASUS liberou uma correção.
Então, tem correções que têm que ser aplicadas. Quem estiver utilizando, é bom verificar esse link aqui das atualizações para verificar se faz sentido para sua placa-mãe ASUS, né? E aí ele ficou muito decepcionado, porque ele perguntou para a ASUS educadamente se eles tinham um programa de recompensa, né, para quem encontrasse bugs nos sistemas. Aí eles falaram que não tem esse programa de recompensa para quem encontrou bugs nos softwares da ASUS, mas eles colocaram o nome do pesquisador no hall da fama de quem ajudou a em alguma coisa. E aí ele meio ironicamente falou assim, não, eu entendo, dá para entender que às vezes eles não conseguem pagar uma recompensa financeira aí, porque elas são uma pequena startup e provavelmente não tem capital para pagar uma recompensa. Na verdade, ele foi bem é, criativa aí, porque o link que ele colocou mostra a capitalização da ASUS e é gigante. Então, eles são uma empresa bilionária e, infelizmente, não tem um programa para recompensar quem encontra falhas de segurança aí no seu produto. Algum tempo atrás eu falei aqui um caso parecido com a Microsoft, etc. Então, algumas empresas têm esse tipo de programa, mas tem algumas que dificultam o pagamento ou minimizam o impacto do que os pesquisadores encontram e reportam como detecção de bug. Bom, então aí duas notícias bem interessantes que eu encontrei aí nessa semana no mundo da cibersegurança, compartilhando aqui com vocês e agradecendo sempre o carinho e o pessoal que assiste aqui, programa, a audiência ao nosso programa. Queria mandar um grande abraço aí para o pessoal que participou no Open Camp na semana passada, né? Foi um evento fantástico. O pessoal do CT Hub aí também está de parabéns, fez toda a produção do evento, né? E eles vão publicar, estão publicando nas várias mídias aí como que foi, e foi um prazer participar lá, uma honra estar lá com os meus amigos. Pessoal, então muito obrigado por ter assistido, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.